Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia a Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Acabamos de concluir o Evangelho de Lucas e agora, hoje, vamos entrar na última fase, o último período, conhecido como a Igreja Primitiva. E hoje temos novamente o Jeff aqui conosco para nos ajudar nessa transição para esse novo período. Jeff, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer, padre. E estamos entrando no último período de tempo, o início da Era da Igreja. E Jeff, nossa, isso tem sido muito incrível. Ontem, provavelmente, as pessoas terminaram o Evangelho de Lucas, que eu não quero chamar de ápice, mas de certa forma é o auge de tudo que estava sendo construído até aqui. E agora estamos entrando na era em que... na nossa era, né? Na era em que estamos atualmente, que é a Era da Igreja. Vamos ler sobre a Igreja Primitiva, mas estamos na Era da Igreja. Então, o que as pessoas podem esperar sobre isso nos próximos dias? Como você disse, é um novo período e o ápice chegou. Jesus veio, ele cumpriu tudo o que vimos de janeiro a novembro. Sim. Ele cumpriu tudo. E a última coisa que ele disse foi: agora vão ao mundo inteiro e façam discípulos. Então, o que temos no livro de Atos dos Apóstolos é literalmente isso. E isso é uma bênção enorme, porque temos a história desde o início, quando ele enviou os apóstolos, desde essa parte, e então vemos como a igreja se desenvolve a partir disso e como a mensagem de Jesus se espalha. E acho que muitas pessoas interpretam mal o livro de Atos. Elas pensam que o livro de Atos é apenas uma história da igreja primitiva, que é legalzinho ver o que os apóstolos fizeram aqui e ali, mas não. Essa é a era, como você disse, é a era em que vivemos hoje. E a igreja não é um corpo que apenas senta e estuda Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Em outras palavras, a igreja vai seguir em frente e continuar o que ele começou. Porque assim, ele teve um ministério público de 3 anos. E esse ministério público de 3 anos não é algo que foi só naquele momento e que permaneceu lá. E que agora cabe a nós estudar aquele período somente. Não. Esse período de 3 anos foi o ministério público dele e o lançamento de seu reino por todo mundo. E nós somos responsáveis por continuar isso. Então, quando olhamos para a igreja primitiva, vemos 2 superapóstolos, Paulo e Pedro. Um foi para os gentios e o outro foi para os judeus. E é bem incrível. Então, a igreja primitiva no livro de Atos é, na verdade, o estudo da explosão, da expansão da igreja e alguns dos problemas que eles enfrentaram nisso, né? Porque é no contexto de Atos que vemos as epístolas. Então, tudo tem seu lugar, mas o livro de Atos ali é a estrutura do início da igreja e desse movimento. E chegaremos a isso em breve, mas o final do livro é um pouco abrupto, né? Meio que, eita, acabou? É isso? Sim, Não, sim. não acabou não. Tem mais coisa e já vamos falar delas. E que nem você falou, né? Esse é o lançamento, né? E tem mesmo essa ideia de... Você falou 2 palavras que eu achei muito boas. Que uma foi explosão, que sim, como Jesus diz no capítulo 1 de Atos, recebereis a força do Espírito Santo. E essa força gera essa explosão, né? É isso que acontece. Mas então temos o lançamento dos primeiros cristãos, o lançamento da igreja no mundo para transformá-lo, para redimir o mundo. E nossa, é que nem você falou. E a história dos Atos dos Apóstolos nos apresenta algumas dessas pessoas que, assim, claro, os apóstolos que Jesus escolheu, mas também temos Paulo e Barnabé, temos alguns desses personagens que faziam parte dessa missão desde o começo e que foram lançados nesse período de Atos dos Apóstolos. E fizeram exatamente o que você disse, eles foram e levaram o evangelho da misericórdia, da esperança e das boas novas ao mundo, parecendo imparáveis em muitos aspectos, né? Mesmo quando enfrentaram muita oposição. Sim, e para ter uma ideia do ambiente em que os primeiros apóstolos se lançaram, eles tiveram muita coragem. Sim. Precisa de muita coragem para fazer o que eles fizeram. Foi um verdadeiro martírio, porque quando eles saíam para pregar, Roma era o poder mundial. E as pessoas precisam lembrar que, pouco antes de Jesus, tivemos Júlio César, que se proclamou Deus, e o César era adorado como um deus. Ele tinha um filho adotivo chamado Otaviano. Otaviano derrotou Marco Antônio na Batalha de Átio, entrou em Roma com o nome honorário de César Augusto, e dizia-se sobre César Augusto que ninguém antes, durante ou depois, eclipsaria a glória de César Augusto, que é o Filho de Deus, o que trouxe a Pax Romana, a paz, né? E aquele que deu o Evangelho, as boas notícias ao mundo. Então, esse era o ambiente no qual Pedro e Paulo saíam dizendo: pessoal, eu sei o que vocês leram no jornal e o que vocês viram na televisão, mas eu vim aqui dizer pra vocês que ele não é Deus, ele não é o Filho de Deus, ele não é aquele que trouxe as boas novas, ele não é o Príncipe da Paz, mas existe alguém que é. E nós vamos contar tudo sobre ele pra vocês. Uhum. E esse é o contexto no qual o livro de Atos se desenrola.
E assim, é muito interessante também porque, como você está destacando, Roma era a superpotência mundial naquela época. E Pedro e Paulo não evitaram Roma, eles não evitaram o lugar onde tudo estava acontecendo. E tipo, pensa que até aquele momento a história estava centrada na Terra Santa. Sim, o povo de Israel tinha sido exilado, seja no Egito, na Babilônia, mas a ideia era vamos permanecer aqui. Mas agora eles estão se lançando. Eu realmente gostei dessa palavra, lançamento, porque tem tudo a ver, né? Porque eles estão saindo do lugar onde Cristo andou, na Terra Prometida, para novas terras, para levar o Evangelho, as boas novas para o mundo. Eu acho que isso é uma grande mudança. Na verdade, é o cumprimento, né? E sim, claro, Jesus é o cumprimento, mas essa mudança é a forma como a promessa de Deus será cumprida. Que não vamos só ficar aqui e deixar isso só entre nós. Vamos levar a luta até eles. Vamos sair e ir a Roma e a outros lugares espalhando a notícia de tudo o que aconteceu nessa terra. Sim, e a igreja primitiva sabia que eles estavam cientes de que Roma foi fundada por Rômulo e Remo. E há até obras de arte muito antigas mostrando Pedro e Paulo como os novos Rômulo e Remo. Eu, Tem eu não sim. sabia disso, pô, que incrível. Pois é, então. E eles são os novos fundadores. Agora é uma nova Roma e tem essa mudança. A sede de Pedro mudará da Terra Santa para Roma. E é como se estivessem reconstruindo Roma, que simboliza a reconstrução do mundo. E por isso Roma é muito especial para nós católicos. Não é só porque, os vinhos de lá são muito bons, mas porque é realmente o início dessa nova fundação, com Pedro e Paulo como os novos fundadores, assim como Rômulo e Remo foram para a Roma antiga. Isso. Nossa, desculpa aí, mas você me pegou desprevenido naquela hora, porque eu realmente não sabia dessa parte sobre Rômulo e Remo. Tipo, eu sei quem eram Rômulo e Remo, mas eu nunca havia feito essa conexão com São Paulo e São Pedro. Inclusive, faz sentido, até no sentido de redenção, renovação e restauração, porque essa é a missão deles, né? Você tem Roma, que causou tanto dano, sendo de certa forma, redimida por esses dois gêmeos, né? Os gêmeos apóstolos, vamos chamar assim, Pedro e Paulo. E quanto, assim, essa parte do contexto dos Atos dos Apóstolos é realmente importante, é a história, né? Mas também vamos ler as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João e todas as cartas do Novo Testamento. Há algo que você diria, se você quiser, a gente pode continuar falando de Atos dos Apóstolos, não tem problema. Mas com relação a essa parte, tem algo que você gostaria de destacar sobre essas epístolas? Bom, eu diria que, assim, só voltando rapidinho ao livro de Atos, eu diria que temos uma estrutura muito importante, que é a estrutura dos dois superapóstolos. Os capítulos de 1 a 12 focam mais em Pedro, e dos capítulos 13 a 28 focam em Paulo. Mas uma coisa interessante é que se você ler, e as pessoas que estão ouvindo, vocês se prestarem muita atenção, vocês vão perceber que Pedro está imitando Jesus e os atos que Jesus realizou. Há uma correlação direta entre Pedro, seus atos e os atos de Cristo. E o mesmo é verdade para o Paulo nos capítulos 13 a 28. Ele está espelhando Pedro, e ambos, por sua vez, estão espelhando Cristo. E isso nos diz algo muito importante. Isso nos mostra que nós, como membros do povo no livro de Atos, estamos fazendo o trabalho de Cristo, assim como Pedro e Paulo fizeram. Então, essa é uma pequena observação estrutural que eu acho bem importante de se entender. Mas a estrutura básica do livro de Atos é que começamos em Jerusalém. A história se passa em Jerusalém. E depois disso, temos a expansão para a Judéia e Samaria. Jerusalém abrange Atos capítulo 1, versículo 1 até Atos capítulo 8, versículo 3. E de Atos capítulo 8, versículo 4 até o capítulo 12, versículo 25, temos a Judéia e a Samaria. Esses são os arredores de Jerusalém, né? E então, de Atos capítulo 13 ao versículo 28, temos a expansão para os confins da terra, o mundo inteiro. Você mencionou a explosão anteriormente, e é isso. Começa em Jerusalém e de repente, bum, explode em Judéia, para Samaria, lugares que normalmente não iríamos, e então para os confins da terra. Uhum. E o fato de as pessoas estarem ouvindo você e a mim agora significa que funcionou, né? Porque você e eu estamos bem nos confins da terra. É, a gente tá bem longe, né? Pois é. E também no primeiro capítulo de Atos, Jesus diz, né? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. E como você disse, o restante do livro de Atos segue exatamente esse padrão. É fenomenal. E além disso, eu sei que as pessoas que estão nos ouvindo e nos acompanhando percebem que uma das coisas que Lucas destaca em Atos dos Apóstolos é que muitas vezes o que causou essa explosão, o que provocou esse lançamento,
foi a perseguição. Uhum. Foi como resultado dessa perseguição que os cristãos se espalharam e começaram a proclamar Cristo em outros lugares. E isso pode parecer contraintuitivo para nós, porque a gente acha que se algo é abençoado, vai ser algo fácil. Todo mundo vai ver e já vai se convencer. Mas muitas vezes não é só o fruto de Cristo e do Espírito Santo, mas também o fruto do sofrimento que dá nova vida à igreja. Isso é algo que Paulo realmente entendeu muito bem. Exatamente o que você está falando. Foi na segunda fase dessa explosão, no capítulo 8, versículo 4, até o capítulo 2, versículo 25, que o grande estudioso Saulo de Tarso foi trazido para o reino pelo Espírito Santo e se tornou um super apóstolo. E na terceira fase da explosão, Paulo faz 3 viagens missionárias, que são descritas no livro de Atos. E em cada uma dessas jornadas, o que ele faz? Ele estabelece igrejas. E depois, na segunda e na terceira, além de estabelecer, ele volta e nutre as igrejas que ele havia fundado. E uma das coisas que as pessoas vão perceber ao ler as epístolas de Paulo, que Paulo escreveu mais livros, enquanto Lucas cobriu mais coisas, né? Uhum. Mas ao ler essas epístolas, você verá que a igreja primitiva viu o poder do Espírito Santo e realizou a expansão da igreja, mas também enfrentou problemas. Sim. E os problemas, tipicamente, eram causados por influências do mundo exterior, como os costumes romanos, seus templos e afins. Então, ao ler as epístolas de Paulo, ele vai te ensinar bastante teologia. Ele vai te mostrar como Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Mas, às vezes, ele também dirá: Ei, pessoal, temos um problema aqui e precisamos lidar com isso se quisermos seguir em frente. Então, acho que é importante ler essas epístolas de 2 formas. Primeiro, com foco na missão. Segundo, perguntando: como estamos nós enquanto igreja? Estamos nos entendendo? Essas pedras no templo estão Sim. causando problemas? E isso que você falou, as epístolas de Paulo e todas as cartas do Novo Testamento, elas nos ensinam teologia, nos ensinam como Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento e basicamente nos ensinam a nossa crença. Mas também há um contexto específico, né? Sempre que Paulo escreve suas cartas, ele está se dirigindo a um grupo específico de pessoas, geralmente sobre um desafio, ou sobre suas experiências, ou de como eles deveriam viver suas novas vidas, como os coríntios, por exemplo. Ele ouve falar do que está acontecendo em suas comunidades, então diz: é dessa forma que vocês deveriam começar a viver suas novas vidas. Ou quando ele escreve a Timóteo, que ele o encoraja a ser o cristão que foi chamado a ser, vivendo neste mundo. E eu acho que isso é muito importante porque quando entendemos o contexto das cartas, elas se tornam muito mais claras. É que nem a parte dos profetas, que quando você lê, você até entende alguma coisa, mas quando você entende o que estava acontecendo naquela época, quando você entende o contexto, aí fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo. E acaba se tornando algo muito mais pessoal, onde você lê e pensa: nossa, isso foi pra mim. Não é só algo que foi escrito pra alguém há 2000 anos atrás, mas também é para mim e para nós hoje em dia. Sim, você mencionou o contexto e isso é muito importante, especialmente quando se trata das cartas de Paulo, porque 4 de suas cartas foram escritas não de uma praia com uma limonada na mão, mas da prisão. E ao ler uma epístola de Paulo, sabendo que ele está preso, sabendo que sua vida está em risco, você lê o que ele escreveu de uma forma totalmente diferente. Ele escreveu Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Essas são as chamadas de epístolas da prisão. E para qualquer pessoa que se sinta presa, seja em um relacionamento, no trabalho, financeiramente ou o que for, preste muita atenção a essas epístolas da prisão, porque elas vão ensinar muito a você. Temos vários autores no Novo Testamento. Temos Paulo, Pedro, João, Timóteo. São diferentes autores compartilhando suas experiências e ensinando as pessoas à medida que o evangelho se espalha. E eu muitas vezes penso: não seria incrível viver naquela época e ver tudo isso acontecer? Seria muito legal, mas a verdade é que estamos nesse período agora, e você está participando disso. E quando eu digo você, me refiro àqueles que estão ouvindo isso agora. Vocês estão no palco agora, é a sua vez de assumir essa missão e continuar a fazê-la crescer, aprendendo com Pedro e Paulo, aprendendo com a igreja primitiva e com o que Jesus ensinou a eles. Porque ainda estamos nesse período de expansão. Eu gostei muito que você destacou por vários motivos, mas um deles é que podemos olhar para trás e dizer: bom, a história de Paulo já acabou, a de Pedro já acabou, a de Barnabé, Timóteo, todas essas histórias que vimos, eles viveram essas vidas e agora estão desfrutando de sua recompensa. Mas temos que perceber que quando eles estavam escrevendo essas palavras, que nem Paulo, que estava escrevendo as cartas da prisão, eles estavam meio que no escuro. Eles não sabiam como tudo terminaria. Eles não tinham ideia de como tudo iria acontecer. Muitas vezes olhamos para trás e pensamos:
nossa, teria sido ótimo estar ali naquele momento. No entanto, viver naquele momento significava estar em uma situação cheia de incerteza, cheia de eu não sei o que vai acontecer depois. Quando Paulo faz a lista de todas as formas pelas quais ele sofreu por causa do evangelho, qualquer um desses momentos teria sido suficiente para muitos de nós pensarmos: beleza, já deu, eu vou parar por aqui, eu não quero continuar porque eu não sei o que pode acontecer. Porque ele não sabe, que nem o barco dele encalhou. E agora? E ele fala disso como se não fosse nada. Tipo, meu barco encalhou algumas vezes. E cara, se fosse eu ia contar isso, tipo, lá estava eu quando isso aconteceu e eu não sabia pra onde ir, eu não sabia o que queria acontecer. Mas ele só vai e menciona o que aconteceu como se não houvesse incerteza na hora. Mas é claro que havia. Havia porque, assim como nós, Pedro, Paulo e todos os primeiros discípulos de Jesus viviam no mesmo mundo frágil, perigoso e corrompido em que nós vivemos. Por isso, é tão bom ouvir os nossos irmãos e irmãs mais velhos e ver como eles viveram, porque reconhecemos que a mesma incerteza, o mesmo sofrimento e o mesmo perigo acontecem com a gente também. Exatamente. As pessoas vão olhar pra Pedro e Paulo quando ouvirem você ler e pensar: ah, é claro que eles conseguiram, eles eram super apóstolos, eles são Paulo e Pedro. Mas eu sou só eu. Eu não sou incrível como eles. E precisamos lembrar que Paulo não tinha consciência de que ele era o Paulo. Ele não saía por aí dizendo: olha, um dia vai ter uma cidade imensa com meu nome, e muitas igrejas serão construídas com meu nome também, então me escutem. Não, ele era um fabricante de tendas. Ele era um fabricante de tendas em uma missão de Jesus. E ele mostrou todas as características que gostaríamos de mostrar: persistência, coragem, ousadia, amor. Então, como você disse, podemos aprender muito com nossos irmãos e irmãs mais velhos. Mas algo que devemos prestar muita atenção enquanto lemos o livro de Atos é a leitura nesse contexto. No contexto dessa igreja que está explodindo e na forma como ela está mudando e se adaptando ao continuar a crescer, e também nos problemas comuns que eles enfrentavam, especialmente na liderança. Podemos aprender muito sobre a liderança da igreja primitiva. E eu diria que, pela primeira vez em nossa jornada juntos, o Espírito Santo agora vai assumir o papel principal. Não que ele não estivesse presente antes, porque, né, a Trindade é a Trindade. Sim. Mas agora vai focar mais no Espírito Santo. Estávamos no período que falava mais de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Antes disso, o foco era mais no Pai, no Antigo Testamento, né? E agora o Espírito Santo está nos guiando. E eu amo que diz. Paulo escreve sobre isso, sobre o poder transformador do Espírito Santo em sua vida. E Jesus falou disso antes. Ele nos disse que iria ao Pai, mas que enviaria um ajudador. E esse ajudador nos guiaria em toda a verdade. E ele fez isso. E ele continua a fazer isso. E a palavra para ajudador em grego é paráclito, que significa aquele que vem ao nosso lado. Isso significa que não só o batismo é essencial para essa nova igreja, pois é o sacramento que nos concede o perdão dos pecados e nos une à família de Deus, mas também a crisma é igualmente importante no sacramento de iniciação, porque é nela que o Espírito Santo é dado à igreja para completar as graças do batismo e nos dar a coragem de sermos, como o catecismo diz, testemunhas oficiais de Jesus. Sim. Então, diria que qualquer pessoa que esteja nos acompanhando e que ainda não tenha feito a crisma, talvez tenha sido batizada, mas ainda não recebeu a crisma, este é o seu momento. Esta é a hora de você ir na sua paróquia e dizer: sabe de uma coisa? Eu quero fazer a crisma. Eu nunca cheguei a fazer. Eu falei com um padre um tempo atrás e perguntei: quantas pessoas na sua igreja ainda não foram crismadas? Ele disse: eu não sei, talvez 20 ou 30. Eu disse: por que você não vai lá e dá uma olhada? Faz uma pesquisa, né, pra ver se eles falam. E daí ele me ligou umas semanas depois e disse: você não vai acreditar. Temos mais de 500 pessoas que ainda não fizeram a crisma. Nossa, E eu sério? disse: bom, então a vigília pascal no ano que vem vai estar bem cheia, né? Então, eu digo isso como um encorajamento. Que se você ouvir essas palavras e pensar: eu quero viver desse jeito, então você precisa estar bem equipado. Sim. Bem equipado da maneira como a igreja primitiva estava. E assim como Jesus, nos capítulos 3 e 4 de Mateus, entrou nas águas, saiu dela e o Espírito Santo desceu sobre ele, foi assim que ele iniciou seu ministério. E depois ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Isso é muito poderoso, essa questão do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. E faz muito sentido, especialmente sobre o papel da crisma, porque os apóstolos já haviam sido batizados, né? Os apóstolos já haviam sido basicamente ordenados na última ceia, já haviam recebido o dom de perdoar pecados na ressurreição de Jesus, no final do Evangelho de João. E ainda assim eles não tinham esse poder específico do Espírito Santo, o poder de Pentecostes, o poder da crisma.
Então, sim, eles tinham o Espírito Santo, mas faltava ainda esse carisma especial, um dom especial, um poder especial do Espírito Santo que ainda não havia sido dado a eles. E você pode dizer: "Ah, eu fui batizado, eu já tenho o Espírito Santo". Sim, você está certo, certíssimo, você tem, mas há mais. Que Jesus diz: "Se vós, sendo tão maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem". E isso é incrível demais que não só podemos pedir ao nosso Pai do céu para nos dar o Espírito Santo agora, enquanto você ouve isso, mas também de maneira sacramental. Dessa forma poderosa que vem através dos sacramentos da igreja que Jesus nos deu. E isso é algo essencial e poderoso demais. E eu estou feliz que você falou disso, me lembrou porque muitas vezes eu assumo que todo mundo já fez a crisma, ou que aceitaram o Senhor totalmente, porque acontece, né, de a pessoa às vezes fazer a crisma muito nova e não realmente querer aquilo 100%, ou que às vezes até quis, mas permitiu que esse poder do Espírito Santo ficasse parado dentro dela, não aplicou ele em sua vida realmente, e ele ficou lá dormente. E para essas pessoas, a forma de reverter isso é fazer uma boa confissão e pedir ao Senhor: Senhor Deus, venha viver em mim agora. Da mesma forma que viveste na vida dos apóstolos e na vida daqueles que foram enviados e viveram vidas radicais, como testemunhas transformadas de Jesus. Sim, e há um livro que você vai ler que eu quando eu faço pesquisas e pergunto às pessoas: "Qual livro você gostaria que eu falasse na aula? De qual livro você gostaria de aprender sobre?" A resposta que as pessoas mais dão é o livro de Apocalipse. Eu sabia, eu, Pois eu ia é, chutar isso. Eu pensei, ele é vai esse. falar que é Apocalipse. Porque é um grande mistério. E quando nossos bons amigos ouvirem você ler o livro de Apocalipse, só para dar o contexto, o livro de Apocalipse foi escrito por João. João recebeu uma grande revelação de Deus sobre o fim daquela era, o fim da era do Antigo Testamento e o começo de algo novo. E haverá julgamento sobre Jerusalém e sobre Roma, e haverá esse novo começo. Mas o livro de Apocalipse é um mistério para muitas pessoas porque ele não é escrito como as epístolas. As epístolas são cartas, né? Elas são meio que: "Oi, Padre João, como você está? Espero que esteja bem." Mas o Apocalipse é uma obra de literatura apocalíptica, ou seja, ele é escrito de uma maneira diferente. Ele usa palavras-código e estruturas que são retiradas do Antigo Testamento para explicar algo que está prestes a acontecer. E o que vai acontecer é a destruição de Jerusalém após a morte de Jesus. Isso é o que vai focar mais, mas ao mesmo tempo ele também foca no fim dos tempos. Então, de certa forma, ele tem um duplo propósito, mas foi escrito para 7 igrejas da Ásia Menor, que nos dias de hoje é a Turquia. E meio que dizia para essas igrejas: "Vocês estão indo bem nisso aqui, mas precisa melhorar naquilo ali", e então havia uma recompensa por corrigir essas coisas. E isso era no início. Depois, vamos ver o julgamento sobre Jerusalém, o fim de Jerusalém e o recomeço dessa família incrível, o reino de Deus, a igreja. E é interessante porque, enquanto Paulo, Pedro, Timóteo e todos os outros citam o Antigo Testamento, João não faz isso. O que João faz é fazer alusões ao Antigo Testamento mais de 500 vezes. Então, como as pessoas leram o Antigo Testamento com você, algumas dessas alusões vão se destacar e elas vão perceber: peraí, eu já ouvi isso aqui antes. É. Eu já ouvi esse padrão antes. E sim, é, né? Você já viu. Então, sim, é um ótimo livro e o ponto alto dele é o banquete do Cordeiro. É a celebração eucarística no céu, um novo céu, que é meio que como a grande sobremesa final de toda essa história. Sim, talvez fosse até mais apropriado dizer que esse é o ponto culminante, né? Essa ideia de o tempo passou, agora é a eternidade. Não é só uma visão do céu, da igreja na terra, mas também da igreja no céu, a esposa de Cristo. Nossa, bom demais. Esse livro vai ser muito divertido de ver. E uma coisa que eu reparo é que na missa, quando fazemos as leituras, elas são leituras mais curtas, justamente para as pessoas não se perderem, porque senão fica muito conteúdo para falar. E assim, em diversos momentos da nossa jornada pelo Antigo Testamento, com certeza as pessoas ficaram tipo: nossa, calma, deixa eu entender isso aqui. Peraí, isso é novidade, deixa eu ver se eu entendi. Então eu queria dar um aviso que as epístolas de Paulo e dos outros e o livro de Apocalipse vão ser meio que assim também. Porque a gente vai passar por vários capítulos de uma vez, então. E eu sei que eu disse isso em muitas partes, mas se você está esperando o momento certo, é esse. De você ouvir enquanto lê a Bíblia também. Ou ouvir junto com um caderninho para ir anotando ou grifando a Bíblia, porque, pessoal, é muita coisa. É muita coisa. Inclusive a parte que eu tenho para comentar sobre a leitura nem vai ser suficiente para falar da maioria delas.
Porém, eu tenho certeza que o que tem acontecido pelos últimos 300 e poucos dias vai acontecer também nessa parte. Que é que, mesmo que seja uma enxurrada de informação, você vai conseguir pegar alguma coisa. Porque Aham. é o Senhor falando com você, pessoalmente e individualmente. Então eu tenho certeza que ele vai te ajudar a ouvir justamente a parte que você precisava ouvir dessa vez. E Jeff, lembra quando eu fui para Israel a primeira vez com você? Sim, Que eu sim. tinha falado que parecia como tentar beber água de um hidrante, porque eu tinha tanta coisa pra aprender, e eu fiquei meio que em pânico, porque eu pensava, não, eu preciso absorver tudo, preciso É. entender tudo, mas aí eu parei e tomei a decisão, acho que foi na metade da peregrinação, eu decidi que eu precisava voltar mais uma vez, eu Aham. decidi que eu ia fazer essa peregrinação novamente, e nisso eu me acalmei, porque Sim. eu falei, ok, eu vou tentar absorver o que eu conseguir dessa vez e tá tudo bem, porque eu vou voltar aqui de novo outro ano e daí eu aprendo mais. É, Eu exatamente. acho que isso poderia ajudar muito essa comunidade, dizer, ok, eu não entendi tudo dessa vez, bom, eu vou reler esse capítulo de novo algum dia, eu vou ver esse podcast de novo, e por isso eu acho interessante que muitas pessoas têm comentado que vão fazer essa jornada novamente ano que vem, que elas vão ouvir o podcast novamente, vão ler os livros, vão ler as cartas, e isso é muito legal. Sim, é inclusive algo que eu recomendo. Isso me lembra do que Santo Efrem dizia, que ele falava sobre a palavra de Deus e sobre estudar a palavra de Deus, e ele dava esse exemplo de ser uma fonte de água, que quando você tá com sede, tá praticando um esporte e vê um bebedouro no parque, você mata a sua sede e não fica pensando, puxa, eu não consegui beber toda a água que saiu. A maioria ainda É, caiu fora da minha boca. Não, não dizemos isso, né? O Santo Efrem dizia que não lamente a água que caiu no chão, mas alegre-se pela água que você bebeu. E uhum, saiba que a fonte vence a sua sede, mas a sua sede não vence a fonte. é, Então, quando vocês estiverem lendo e pensando, nossa, é muita coisa, foca no que você está conseguindo beber, porque você sempre vai poder voltar à fonte para pegar mais. sim. Você pode sempre ler e ouvir novamente, mas o importante é continuar bebendo. E saiba que a palavra de Deus é quem vai esgotar a sua sede, e não a sua sede que vai esgotar a palavra de Deus. Uhum. Pensa, ninguém nunca vai sentar e falar: eu li tudo que tem pra se saber sobre a Bíblia, esgotei todo o conhecimento que ela tinha a oferecer. Isso nunca vai acontecer. Não. Então, que isso sirva de encorajamento pra vocês. Outra coisa que eu queria falar também, pra encerrarmos, é que se você ler o final, nós vencemos. E nós vencemos, e a batalha foi vencida por Cristo. Glória a Deus. Sim, Obrigado, sim, Senhor. e a razão pela qual eu tô dizendo isso é porque me lembra muito da vez que, assim, eu ia na missa e voltava pra casa ao meio-dia. E o jogo dos Vikings, que é o time que eu torço, era durante a missa. Então, o que eu fazia era deixar o DVD gravando o jogo enquanto eu ia na missa, pra ver depois, né? Loucura, É, hein? pois é, nem sei por que eu fazia isso. Era a sua penitência. É isso aí. Ai, ai, um dia vamos ganhar um Super Bowl. Mas o que acontece é que eu costumava fazer isso, gravar o jogo de futebol, e teve uma vez que eu fiz isso. Daí depois, quando chegou de noite, eu jantei com a minha família, aí a Emily precisou sair pra resolver alguma coisa, então eu disse, vou ver o jogo. Daí eu comecei a assistir, o jogo era contra os Packers, e eles estavam tomando a liderança, e eu falei, que coisa, isso sempre acontece, esse meu time não presta. E eu tava bem chateado vendo o jogo, porque faltavam só 8 minutos pra acabar e os Vikings estavam 10 pontos atrás no placar. Já era, né? Mas daí a Emily chega em casa e diz: Nossa, você viu que nós ganhamos o jogo? Eu tava ouvindo no rádio sobre. E eu falei: Agora você estragou. Acab- Acabou que o nosso time virou o jogo, mas o ponto é que nós não precisamos ficar chateados ou tristes. Uhum. Jesus disse lá no capítulo 14 de João: Eu não vou deixar vocês órfãos, o Espírito Santo vai vir para ajudar. Então, não temos que andar cabisbaixos, porque nós somos os vencedores no final. Não somos perdedores, somos os vencedores. Então, haja como tal, porque Jesus venceu a batalha e nós estamos do lado dele. Então, você sabe o final do jogo, não tem por que ficar triste. É verdade. E eu fiquei feliz de você ter destacado isso, porque tiveram muitas pessoas que estão nessa caminhada conosco que disseram que, nossa, eu tenho tido mais confiança ultimamente, mais confiança em Deus, na minha fé, porque agora eu o conheço melhor, eu sei quem Ele é, eu sei o que eu acredito, e eu Aham. sei que nesse mundo de incertezas eu posso confiar nele. E sim, quando chegarmos ao final, vamos ver que Jesus vence, ele venceu por nós, portanto, nós vencemos também. E eu sou muito grato a você, Jeff. Eu não sei se você tem alguma última coisa que você queira falar antes de entrarmos no nosso último período da jornada, que, inclusive, esse é o nosso último episódio de introdução, né? Então, tem algo a mais que você queira falar? Claro, tem algumas coisas na verdade. Uma é que esse é apenas o começo.
Estamos chegando ao fim, mas realmente é só o começo. E temos muita gente acompanhando aqui com a gente que são neófitos, né? Pessoas que acabaram de se converter e estão dando seus primeiros passos na fé e na igreja. E é realmente uma bênção. Poder Sim, fazer essa sim. jornada e ler a Bíblia inteira é realmente uma grande bênção de Deus. Uhum. E tem pessoas ouvindo aqui que têm caminhado com o Senhor sua vida inteira, ou por alguns anos, ou inclusive freiras e outros padres, professores que ouvem um podcast aqui também. Mas independente de quem você seja, o fato é que depois de ouvir a palavra de Deus, você precisa responder a ela. Uhum. E essa resposta é fé. E a fé, ela tem duas etapas. Uma é o consentimento mental, onde você pega e fala: Ok, Senhor, eu li a Bíblia inteira, eu creio em Ti agora, eu tô contigo. Né? E dá um joinha com a mão. Meio que. Joia, beleza. Essa jornada foi muito boa, eu gostei. Gostei de te conhecer. E talvez eu até faça ela de novo. Mas a outra etapa, a outra parte da fé, é uma entrega pessoal de si a Deus. Então a resposta, quando a palavra divina de Deus é revelada e o Senhor remove as cortinas e revela totalmente a você quem Ele é, a forma como respondemos a isso é a fé. Que significa que, a partir de agora, eu vou confiar totalmente em Deus. Vou confiar minha vida a Ele, confiar no plano dele. Porque, como diz no primeiro parágrafo do catecismo, Deus tem um plano de pura bondade para você. Que é o que passamos todo esse ano lendo, né? Estivemos todo esse tempo lendo o plano de pura bondade de Deus. E agora esse conhecimento chegou a você. O Senhor finalmente alcançou você. E Ele te trouxe através do batismo para ser um filho ou uma filha dele, para que você possa participar, para que Ele possa compartilhar sua própria natureza abençoada com você. É uma grande bênção, de verdade. Agora, a última coisa que eu queria falar é que, padre, você tem feito um trabalho excelente. E esse projeto do podcast A Bíblia em um Ano, ele é espetacular. Porque eu imagino o esforço e o tempo que você dedicou para torná-lo realidade. Então, eu acho que. Não, eu tenho certeza que haverá um fruto eterno como resultado disso. Então, em nome de toda a comunidade, muito obrigado pelo belíssimo trabalho que você tem feito. E muito obrigado por me permitir fazer parte dessa jornada com você. Nós temos sido amigos por um bom tempo, temos ido em peregrinações e coisas assim, mas eu acho que em toda a minha vida eu nunca me envolvi em um projeto que dará tantos frutos como esse. Então eu agradeço a você como meu irmão, como padre e evangelista nesse mundo de hoje. Nossa, isso significa muito, especialmente vindo de você, porque você sabe que você não é só um amigo, um irmão pra mim, mas de muitas formas um mentor também. E eu, nossa, significa muito, de verdade. Obrigado, Jeff. Eu sou muito grato a você e também a toda essa equipe de pessoas que tornaram esse podcast uma realidade. Amém. E também eu sou muito grato a essa comunidade. Então, pessoal, essa foi a nossa última introdução a um novo período. Então estamos chegando lá, mas ainda faltam vários dias. Então, especialmente se você tem tido problemas com a sua fé, ou esteja passando por um período corrido ou conturbado da sua vida nesse momento, saiba que estamos caminhando com você e estamos rezando por você. Eu sei que todo mundo aqui da Ascension está rezando por cada um de vocês que fazem parte dessa comunidade, e eu sei porque eles me falam. Me falaram que quando eles têm uma reunião da empresa ou algo assim, eles se juntam e rezam especificamente pelas pessoas aqui da comunidade do podcast A Bíblia em um Ano. Então eles estão rezando por você, assim como o Jeff também tá, e eu também. Eu estou rezando por vocês e por favor rezem por nós. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar por te ver amanhã. Deus abençoe.